o centro acadêmico, por si só, tanto de arquitetura quanto de engenharia, é muito carente nessas técnicas construtivas como steel frame, wood frame, o ICF. Então, assim, a gente tem muito pouca base. Muito, para o cara sair já querer saber, querer ir trabalhar, às vezes o cara nem conhece. Hoje faz muita falta no Brasil ter sei lá, alguma coisa mais voltada para essas construções alternativas, sabe? Uhum. Então, isso foi uma coisa que eu senti falta. Eu senti bastante falta. A gente vê muito pouco isso na universidade, né? Ou quase não vê. A gente quase não vê. A gente aprende a desenhar a alvenaria. Eu brinco que quem vai para outras áreas é meio teimoso mesmo, né? Porque descobre por insistir. Bem, eu também vi na faculdade de arquitetura, eu quase nem vi outras coisas além de alvenaria. Né? Até a espessura da parede, alvenaria é tal coisa, coloca Sim. aí que vai. E daí quando você começa a descobrir, mas tá, não é só alvenaria. Você tem metálica. Eu sempre, desde a faculdade, gostava muito de ver a metálica. Até porque, que nem o Bruno mesmo, pra mim sempre foi uma referência, né? E daí eu fui entendendo, poxa, não precisa só construir com alvenaria ou, né, ou método tradicional. A gente tem outras alternativas. E como que foi esse começo pra vocês aí? Como que vocês foram se encontrando nesse mercado alternativo, assim? Foi muito difícil? Como que foi? Então, eu comecei na indústria, igual eu disse, né? Então, na faculdade, eu sempre tentei introduzir isso nos meus projetos, colocar um pouco de estudo metálica, trazer um pouco do meu universo de profissional para o meio acadêmico. E né? na faculdade lá, você viu algum tipo de resistência com professores? Não, a gente chegava a tirar algumas dúvidas e tal, assim, mas como formação acadêmica, a gente não tinha muitas essas atividades. Até o meu trabalho de graduação é voltado para a estrutura metálica, é um centro cultural com toda a estrutura metálica. E na época, quem até me auxiliou assim rapidamente foi o Bruno. Que legal. Eu cheguei a mandar uma mensagem para ele no Instagram, assim, talvez ele nem se recorde disso. E ele foi muito solícito até na época. Passou o WhatsApp dele, a gente conversou por WhatsApp e tal, deu algumas ideias, porque a gente não tinha tanta base, assim. E de referência da região, era a pessoa que eu seguia, tinha no Instagram e tal. E tinha algumas referências dele lá. Mas isso que foi trazendo essa vontade de mexer, né? Então, linkando a parte profissional que eu estava aprendendo, tendo esse conhecimento lá e juntando na formação acadêmica. Isso que foi gerando um desejo na estrutura metálica, né? Que legal. Eu tive muita pouca base de aço, assim. A universidade onde eu estudei, muito focada em concreto. Tecnologias em concreto. A metálica foi, eu acho que só o básico, que é o que eles tinham que realmente ter aplicado. E sobre steel frame mesmo, ninguém nunca nem falou. Então foi assim, foi de acordo com a oportunidade mesmo. Então eu cheguei, dei de cara com uma obra em construção. Eu cheguei, o aço pesado estava pronto, o aço leve do térreo estava montado. Eu olhei aquilo e falei, o que eu estou fazendo? Passou uma semana, fui para Curitiba, fui fazer um curso com um engenheiro que chama Roberto Nakamura, que é um tempo com o Naka lá. Aí que eu me inteirei do que era o steel, de como funcionava, as propriedades, os mecanismos, os materiais, como um todo. E através disso fui aprendendo, mas grande parte foi na prática. Não tive muito embasamento nisso. Eu tive agora na pós-graduação, fiz uma pós na Facen de Estruturas, onde tem uma base boa de aço. Eu achei muito bom o curso lá, o Rossalvo, que é o professor. Achei muito bom. Mas o resto, assim, cara, na prática. É dia a dia, né? É na unha mesmo. Mas na introdução, isso no mercado, para vocês, foi algum meio desafiador para os clientes? Eles entenderem o sistema, entender como funciona? Talvez ter que meio que educar o cliente mesmo, assim? Teve alguma coisa que vocês se lembrem, assim? Olha, eu lembro, assim, de uma certa resistência 6 anos atrás. Que eu não vejo hoje mais. Assim. Sim, hoje é mais tranquilo. Bem mais tranquilo. Há 6 anos atrás, existem 2 tipos de cliente. Existia aqueles que vêm com você através de, eu quero tempo de construção, quero que você me entregue isso aqui em tanto tempo, porque eu tenho aluguel, eu tenho não sei o que lá, é comércio, vou ter que faturar tanto e tudo mais. E tem um outro que é o cara que já foi para fora, conhece as obras, como funciona lá fora,
E esse cara já confia no sistema, ele conhece. Então é o cara ele vê que funciona, né? Isso, ele vê que funciona. Então, isso assim, foi o que facilitou um pouco, mas ainda tinha um certo receio, que hoje eu não vejo mais. Eu vejo ainda muito pouco, muito pouco. Ainda tem clientes que chegam, ainda querem ver, ainda dá aquela batidinha na parede, ainda dá aquela olhada assim meio torta, mas ainda é muito pouco comparado do que era. Eu acho que o sistema se difundiu muito bem, muito bem. Mas no início foi complicado. Acho que assim, fazer a primeira obra, conseguir o primeiro cliente, muito difícil. Difícil é o primeiro. Na questão da estrutura metálica, assim, eu nunca tive tanta rejeição. Assim, né? Então, na parte da indústria, todo mundo já conhecia isso e é muito normal. Por ser uma estrutura limpa, ela não ter tantos resíduos, a gente conseguir trabalhar dentro de uma linha de produção sem ter muita dificuldade e ser ágil, né? Então, a gente trabalhava muito com paradas de produção. Então, no final de ano, a gente tinha 15 dias, tinha que montar uma fábrica toda. Cheguei a pegar algumas produções, assim, a gente precisava montar um robô em 15 dias. Então, fazer toda a base, toda a estrutura, montar mezanino, fazer toda essa A parada dos caras era 15 dias só. Uma parada de 15 dias, você tem que montar uma baita de uma estrutura gigantesca, assim. Porque a fábrica ia ter que rodar num espaço curto, né, de tempo e de espaço físico para conseguir funcionar e fazer toda a produção. E além da unidade que eu trabalhava, que era em Sal de Pirapora também, mesma cidade que eu moro, então atendi também outros países, centro de distribuição e tal. Então era assim, era a estrutura que o pessoal já procurava, então não teve tanta não aceitação do produto, porque era o que a gente precisava. Você talvez pegou uns clientes até mais filtrados nesse ponto, até talvez mais educados de como funcionava a estrutura metálica. A indústria já tem aquela visão do aço como solução. Sim. Ele já vê o aço como solução. Não é simplesmente algo estético. Mas eu vou colocar um pouquinho do meu ponto de vista. Eu acho que o aço ele foi introduzido na residência de uma forma muito adequada. Ele foi introduzido de uma forma, tipo, a gente já tinha um pré-moldado, né? Que não era tão utilizado na residência, porém ele foi mostrando, é parecido com pré-moldado, mas a gente tem outras facilidades assim, assado. E eu acho que foi um acerto até comparar isso, porém trazer para outras soluções de tipo, olha, uma solução para um vão maior, olha, uma solução, né, prática, uma solução assim, assado, e foi se inserindo. Agora o steel frame, ele foi assim, inseriram, muita gente fez errado no começo, e daí foi a hora que tomou, né? Porque assim, a gente tem uma mão de obra que muita gente testou no steel frame, e a gente já tem uma mão de obra na metálica que já era muito boa, e até para fazer a residência é muito facinho. Né? Você vê que a mão de obra é mais eficiente do que a construir uma casa, ela requisita, né? Sim. Que nem você falou, fazer um desenho, fazer uma coisa muito mais exata, né, de mecânica, é muito mais complexo do que uma residência, no meu ponto de vista. Pode estar errado, mas assim, eu vejo que o pessoal na solda, imagine, um negocinho ali minúsculo, é uma coisa bem micro, para vir para uma residência, no meu ponto de vista, tá muito preparado do que ao contrário. No steel frame, ele foi dado na mão de, sei lá, de gesseiro, é a mesma coisa, se vira aí. O cara saiu do drywall e falou assim, agora eu monto steel. Cara... Não sei se eu tô errado com essa visão, mas eu imagino isso, que a metálica a gente tem muito mais preparo de indústria, de informação, de como que se solda, de como que se trabalha, o que ela é capaz, o que não é capaz. Ela tem muito, até mais embasamento no Brasil, né? Até porque a norma de steel frame saiu agora. Ela é bem recente. E a metálica ela já tem, acho que até tanto quanto... Porque a metálica, se você for ver, se a gente for estudar a linha histórica do Brasil, ela se começou a construir São Paulo e Rio de Janeiro em metálica. Então, se existiam estudos maiores em metálica, se você for nas estações de trem aí, a grande maioria é metálica, né? Metálica, assim, o concreto ele apareceu depois. Não, tem até aquela foto famosa, acho que é do Rockefeller Center, né? Acho que é 1935. Sim, a galera sentada em cima. A galera sentada nas vigonas de aço e tal. Mas era assim que se construía. O concreto ele chegou muito forte após a construção de Brasília. Porque era assim, Rio-São Paulo. E era muita metálica. Muita metálica. E daí ele começa a se difundir. Gostava muito de concreto. Né? Gostava muito de concreto. O concreto ele funciona muito quando ele é concreto armado, né? Sim. E concreto por si só não faz muito sentido, não faz sentido nenhum, praticamente. Concreto com aço. O concreto com aço que faz toda essa beleza que a gente vê, né? Mas o legal de você juntar a estrutura pesada com a estrutura leve,
cara, é um casamento muito feliz. Muito feliz. Você consegue, assim, viabilizar qualquer tipo de obra. Definitivamente. Seja com grandes vãos, grandes balanços, estruturas mais esbeltas, coberturas mais planas, laje mais robusta, menos robusta. Então a gente consegue brincar com isso tudo, mesclando o aço leve com o aço pesado. Acho que só trabalhar com um, só trabalhar com o outro, não, assim, você não está sugando tudo que você pode do sistema. Então isso que a gente faz hoje juntos, lá na Steel Max, é sempre pegar o melhor de cada um. Chega um projeto, a gente olha para ele e fala assim, cara, a gente vai partir para onde nesse projeto? Esse projeto aqui dá para fazer 100% aço leve e vai ser mais viável para nós e para o cliente. Então vamos só para o aço leve. Esse projeto aqui vai ser como? Cara, vamos fazer o pavimento térreo, parte do pavimento superior em aço pesado e tal. Não, esse aqui tem a pegada do pesado e por quantidade de parede, às vezes o cliente tem uma certa restrição, vamos fazer em alvenaria. Beleza, vamos fazer em alvenaria, a gente faz o aço pesado. Então, aço é tudo.